Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Carlos Coutinho e venho trazer para vocês algumas dicas sobre competência territorial. Qual é o local onde a demanda trabalhista deverá ser proposta? Qual o território em que se deverá propor a demanda trabalhista? O artigo 651 da CLT vai nos trazer as regras esclarecedoras sobre isso. Preste atenção nessas dicas. O caput do artigo 651 da CLT diz: regra geral, a demanda trabalhista deverá ser proposta onde houve a prestação do serviço, independentemente do local onde o empregado foi contratado. Ok? Regra geral, a demanda trabalhista deverá ser proposta no local onde houve a prestação do serviço. Isso é o caput, isso é a regra que está prevista no artigo 651 da CLT. Aprofundando o estudo, nós teremos o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, ok? Meus amigos, primeira observação. Se o empregador contrata um empregado e esse empregado é um viajante comercial, um agente ou viajante comercial, ele vai ficar trabalhando o quê? Em vários locais. Ele foi contratado aqui e vai trabalhar viajando, visitando o cliente, fazendo vendas, por exemplo. Agente ou viajante comercial. O que é que acontece? Este empregado, ele pode, por exemplo, propor uma demanda trabalhista? Pode. Durante a vigência do contrato de trabalho ou após. Mas vai propor onde? Onde é que ele vai propor? Ele vai propor no local onde existe uma agência da empresa ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E na falta dela, ou seja, não existindo agência ou filial onde ele esteja subordinado, na falta dela, ele poderá propor no seu domicílio ou no domicílio mais próximo. Uma outra observação importantíssima. Acontece o caso em que o empregado ele é contratado para trabalhar no estrangeiro ou ele é transferido posteriormente para trabalhar no estrangeiro. A pergunta é: a demanda trabalhista poderá ser proposta no Brasil? Eu digo que sim. Desde que este empregado contratado no Brasil para trabalhar no estrangeiro ou transferido para trabalhar no estrangeiro seja brasileiro. Segundo, que no Brasil exista o quê? Uma agência ou filial deste empregador. E que não haja convenção internacional em sentido contrário. Meus amigos, numa situação dessa, se, porventura, for proposta a reclamação trabalhista no Brasil, as regras processuais são as brasileiras. Ok? Mas a regra do direito material, o direito do trabalho, qual será? Daqui ou do estrangeiro? Você vai dizer, depende. Depende. Se o empregado foi contratado aqui para trabalhar no estrangeiro, nunca trabalhou aqui, trabalhar no estrangeiro é a norma de direito de trabalho internacional, do país onde ele trabalhou. Mas se ele trabalhou aqui, foi transferido para trabalhar no estrangeiro, nós temos direito do trabalho brasileiro e o estrangeiro. Aplicar-se-á a que for mais benéfica. Ok? Para finalizar, para fecharmos o assunto, seria importante tratar sobre foro de eleição. É possível as partes elegerem foro de eleição, ou seja, havendo um litígio futuro, de forma expressa, através de uma cláusula contratual, as partes estão escolhendo o quê? Deverá ser em determinado local. Meus amigos, se for uma relação entre empregado ou ex-empregado, contra empregador ou ex-empregador, este conflito ele deverá ser solucionado, regra geral, nos moldes do artigo 651 da CLT. Então, foro de eleição não poderá ser aplicado quando envolver uma relação de emprego, ok? O empregado não pode ser prejudicado, porque nós vamos aplicar o disposto no caput e seguintes do artigo 651 da CLT. O foro de eleição ele poderá ser admitido na relação de trabalho? Pode, desde que não seja relação de emprego, ok, pessoal?
Se você gostou, dê o seu like, ok? Compartilhe e se inscreva no canal. Forte abraço e tudo de bom.